Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai pela paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos assim, esperar muito sobre o acesso, para que o Espírito Santo venha ao jeito, que suas palavras possam tocar a nosso coração, tocar aqui hoje que necessitamos. Que suas palavras venham com a força do Espírito. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Esposa do Espírito, Rogai por nós. Então, boa noite. Quem não veio nenhum dia para o curso? Disse, para que essa pergunta não é para ser feita, não. Pronto, uma pessoa, duas. Pronto. Vamos lá. Hoje está faltando 50% das pessoas, porque tem um dobro de pessoas, né? No outro deu o dobro. Mas é tranquilo, normal. Normal, mas não é o correto, né? Mas é normal pelo tema, né? Sempre tem essas batalhas. Quando o tema ele puxa mais, hoje é Semana Santa, então as investidas são mais, né? Então a gente vai falar sobre o Tríduo Pascal. A gente tem abordado de uma forma um pouco mais mística os conteúdos. Vocês que estão vindo estão percebendo isso, sim ou não? Não é algo assim, as regras, litúrgico, como é para ser. A gente fala uma vez ou outra alguma coisa sobre isso, a gente até comenta. Mas a gente está descendo mais na espiritualidade da Quaresma. Então hoje a gente vai descer também nessa parte mais mística da Semana Santa. Não é as regras, que hora começa, que hora termina, o que faz, né? Cobre as imagens ou não cobre, essas regras. Não é essa, certo? Seria muito bom, mas a forma que Deus me inspirou para dar esse curso não foi dessa forma, entendeu? Então vamos lá para o primeiro ponto. A Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa geralmente tem a missa, que se chama Missa dos Santos Olhos pela manhã, essa primeira parte, e simbolizando toda a unidade da igreja, onde todos os olhos são ungidos, né? Os padres recebem o óleo do crisma, o óleo do catecúmeno, né? Do batismo, o óleo da unção dos enfermos e traz, por isso que é a missa dos olhos, não é dos olhos, né? É dos olhos, né? Vocês tinham esse entendimento que é a missa dos olhos, né? Não dos olhos com LH não, certo? Então mostra a unidade da igreja e mostra também a presença muito forte do Espírito e também a questão sacerdotal, né? Aí já na quinta-feira à tarde, a partir das 17 horas, já se entra mais no mistério da Santa Ceia. Esse nome é protestante, eles usam, mas eles só acham que é Santa Ceia. Nós achamos que é Santa Ceia, que é banquete, que é sacrifício. Nós temos vários nomes, né? Eles só acham que é ceia e pronto. Para nós não é apenas ceia. É sacrifício, é banquete, é preparação para núpcias do Cordeiro e por aí vai. Então qual é a grande marca da quinta já na parte da tarde? Porque a quinta à tarde, a partir das 17 horas, a igreja já vai vivendo como sendo a sexta-feira, certo? Essa quinta, que no calendário civil ainda é quinta, mas no sentido litúrgico já é a sexta. Então, a quinta-feira santa, que nós chamamos, essa parte da noite já é vivida como se fosse a sexta-feira, que vai entrando no mistério da paixão do tríduo. Entenderam?
Então a primeira coisa que a gente vai pegar a passagem é João 13, que é o lava-pés. Só o primeiro versículo que eu vou ler, certo? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então aqui tem alguns equívocos sobre a Santa Ceia, né? Sobre o lava-pés. Há algumas interpretações que tendem a não ser tão verdadeiras. O que é o lava-pé? Às vezes se esvazia dizendo que é só um serviço ao pobre. O serviço ao pobre é algo profundo. Mas você não pode dizer que é um mero serviço social ao pobre, entendeu? Se você reduzir a isso, você está esvaziando o Evangelho totalmente. É uma interpretação marxista. Se você reduz o lava-pé, ele deu exemplo para a gente lavar o pé dos outros também, servir a todo mundo, ser um empregadozinho. Não. Esse lava-pé indica algo chamado kenosis. É o esvaziamento. Quando o verbo se fez carne, kenosis quer dizer esse abaixamento, o esvaziamento total de si, né? Então, o Filho eterno do Pai, ele se faz carne. Então, ali ele se abaixa. Ali já é esse lava-pés, entende? Esse pé, misticamente, não vai simbolizando somente algo que sustenta, não, mas algo que é frágil. Algo que se alguém pegar, derruba tudo, né? Então, Jesus é aquele que vai cuidando dessa parte frágil também, que sustenta o corpo, mas também é frágil, se ela for atingida. Então, o Senhor se abaixa para cuidar da nossa fragilidade. Como é que Ele cuida? Assumindo nele mesmo a nossa fragilidade. Mais ou menos? Entendido? Então, o primeiro ponto que Jesus, no momento do lava-pé, da ceia, ele faz nos dar o mandamento do amor. O que ele faz? Nos dá o mandamento do amor. Mas não tinha já os mandamentos do amor, não? Tinha. Só que ele fala assim: amai, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar ao próximo, sim. Mas como amar o próximo? Qual é o modo de amar o próximo? Como Jesus nos amou. Ou seja, é mais exigente ainda. Se o Antigo Testamento é exigente, o Novo ainda é mais. Mas é mais porque a graça é maior. Entenderam? Não é porque é uma lei a mais. Se não fosse uma lei a mais, a gente está tudo lascado, perdido, né? É uma graça. E uma graça no sentido singular. É a graça de Deus que nos capacita a amar de forma nova, né? Tem um caso de um padre do deserto, onde ele era muito humilde, chamaram para ele, queriam que ele expulsasse o demônio de alguém. E ele sabiam que ele não ia, pela humildade dele. Aí arranjaram um jeito de trazer um homem possuído para próximo dele. Sei que deram esse jeito, quando o possuído chegou perto dele, deu uma tapa na cara dele. Assim que deu o tapa, ele virou outro lado, para que ele desse outro tapa. O demônio foi embora, pela força da obediência do Evangelho, entenderam? Porque o que o Evangelho manda? Se alguém te bate na face, dá outra. Aí alguns vão dizer assim, mas aí não queria dizer que era para dar outra, entendeu? É outra, a gente sempre quer remendar o Evangelho, né? Queria dizer outra coisa, Jesus não mandou ninguém ser besta, né? Não, quando Jesus falou da face, é dar a face. Mas sempre vai ser assim? Não. Essa face pode ter vários significados, né? Vários. Você não vai ser como é que chama? Masoquista? Que gosta de apanhar, não é isso. Se Deus que gosta de sofrer, tem um culto ao sofrimento, não é isso. Mas esse da face é estar disposto a algumas vezes, mesmo com razão, silenciar, mesmo com razão ser humilhado, uma obediência dolorosa, né? Mas por amor. Então esse da face tem vários simbolismos. Também questão de humildade. Isso é humildade, exatamente. Grande, né? Você vai ver a sua face oferecer a outra a uma questão de humildade muito grande. Né? Por exemplo, Padre Pio, pelo menos no filme, né? Ele bate lá no rapaz.
Aí você vai dizer assim, mas ele contrariou o evangelho, ele bateu, né? Ele era para fazer apanhada, ele fez foi bater. Mas entenda uma coisa, às vezes a humildade me leva com uma caridade forte, ir atrás do lobo. Porque o humilde, ele não é um coitadinho que está lá sofrendo. O humilde, ele é corajoso. Né? Quando Pilatos bate... Pilatos? Se eu não me engano, não é. Você nos corrija. Bate em Jesus. Soldado, né? Bate na cara de Jesus. Quando ele responde a Pilatos, né? A pergunta. Aí ele fala, se eu falei mal... não, se eu falei bem, me lembrem aqui a resposta dele. Tu já fez o teatro, não sabe direitinho, né? Oi? Se eu falei mal, mostra a minha mão, mas se disse certo. Porque me bates, né? Pronto, eu estava trocando as palavras, ia errar todinho. Ou seja, Jesus mostrou o quê? Ele deu outra face nessa hora? Ele resligou, né? Fisicamente ele não deu, mas ele mostrou que a outra face é o quê? A verdade. Entenderam? Ele estava certo, né? Exatamente. O soldado estava errado. E ele não poderia deixar o soldado morrer. Foi um ato de quê? De caridade. Entende? Então tem que ter muito discernimento dos espíritos nessas horas, né? Para não ser cachorrinho e nem ser um leão, né? Porque da face não se fazem sacrificados, né? Porque aí você pode ser altamente forte o suficiente para ser controlado, né? Essa é a dimensão também da outra face. Não é deixar com que os outros batem em você, né? Porque o Senhor quer o Todo-Poderoso, o Forte, né? Ele não, muitas vezes, ele se deixa bater para não agir de força, né? É uma consciência até mais elevada, porque se eu tenho força mais que você, eu me deixo bater, porque como eu posso revidar pode ser muito mais dentro de uma situação. Então, há uma maturidade aí do mostrar a face, eu acho que é nesse sentido. Né? Esse crescimento a maturidade das situações. Constrangeu até o cara que bateu nele, né? Uma resposta dela. Sem dúvida. Aí outra coisa presente na a quinta sexta, vamos chamar essa quinta de quinta sexta, né? Porque já é a sexta. O sacramento da Eucaristia. E aqui entra um ponto que a gente tem que lembrar, porque às vezes a gente vai esquecendo muito. Por exemplo, se você perguntar para um católico hoje se ali é o corpo de Cristo, ninguém sabe se ele tem essa certeza, né? Ali é ou não é? Se você perguntar de forma convicta, eu acho que pode acontecer o que acontece quando eu prego em alguns grupos de oração. Gente, Jesus é Deus ou não é Deus? Ou ele é filho de Deus e por isso não é Deus? Aí, o que acontece? Fica assim, cri, 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 cri. Não é grupo de iniciante, é grupo filoteia, metanoia, entendeu? É grupo de caminhada. Ou seja, se a gente não tem a clareza quem é Jesus, fica ruim da gente dar passos na fé mais largos. Então, sendo bem claro, o que a igreja nos ensina sobre a Eucaristia? É uma realidade, não é uma representação, não é uma memória como lembrança, né? Mas é Jesus. O que Santo Tomás fala é algo muito belo. Ele fala o seguinte: tem cheiro de pão, mas não é pão. Tem gosto de pão, mas não é pão. Eu olho, tem aparência de pão, mas não é pão. Eu toco e sinto como pão, mas não é pão. Aí ele vai dizer: pelos sentidos nós somos enganados, porque eu pego e é pão. Eu olho e é pão. Se eu for comungar, é pão, pelo tato, pela sensibilidade. Só que ele fala, há um sentido a qual não nos deixa ficar no engano. Ele fala, o ouvido. Porque Jesus falou, isto é o meu corpo. Entenderam? Então, este sentido vai salvar todos os outros. Porque nós cremos na palavra de Deus. Isto é, como se dá isso? Aí a teologia, a mística vai explicar.
vai tentar explicar um pouco do mistério. Não é esvaziar o mistério, é tentar nos colocar dentro do mistério, que é diferente, né? Por isso que quando existe uma polêmica que eu vou tocar, talvez... eu não quero que entre na polêmica, senão o curso vai terminar aqui. Fiquem... Agora eu peço, não vou ser democrático, fiquem bem caladinhos, viu? Não quero comentários sobre isso, tá bom? Olha como eu sou assim, não é totalmente aberto, né? Sobre as palmas na missa e não palmas, né? Bater palmas ou não bater na missa? Nesse período e sempre, qualquer tempo, né? Aí, os defensores que não batem palma, o que dizem? A missa é o sacrifício de Cristo. Por isso, no Calvário, se você bate palma, você se comporta de forma má, como os demônios ou como os ímpios, ou como os soldados romanos. Então, a missa é sacrifício, então tem que ter um espírito de silêncio, de adoração, de amor a Deus, de respeito. E a nossa alegria se demonstra não é com as palmas, é com o nosso espírito de adoração. E vai ter vários outros argumentos, certo? Aí quem diz que pode bater palma? Um exemplo. Não, mas é porque a missa é a festa. Nós estamos alegres, então nós podemos cantar diante do Senhor, bater palmas, dançar com os anjos e tarará e tarará. Então é a nossa alegria, porque o povo até se sente melhor e reza melhor com as palmas, até com a dança se for preciso. Ambas estão corretas? Sim, não. Porque em ambas tem afirmações erradas. Primeiro, a missa é sacrifício? Sim. Porém, o sacrifício, ele tem 4 dimensões. Vou lá se eu lembro as 4. Tem a expiação, tem a adoração, a súplica e a ação de graça. Comigo. É a expiação, a adoração, a súplica e a ação de graça. Essa súplica é chamada impetração também. Às vezes muda o nome na teologia, né? Então são 4 pontos. A gente só lembra de qual? Quem defende questão de não bater palma? Só da expiação. Só um sacrifício de reparar os pecados, reparação, né? Esquece da adoração, da ação de graça e da súplica. Esquece também que Jesus não está mais morrendo na missa. Não está. Jesus está morrendo na missa? Não. Uma vez morto, ressuscitou, e ressuscitado, vive eternamente. É o que nós cremos. Então, mas continua sendo sacrifício? Sim. Porque o sacrifício tem essas 4 dimensões. Está complicado um pouquinho, né? Vou tentar... Eu só vou complicar, não vou dar a resposta não, para vocês pensarem, viu? Então vamos lá. Aí tem essas 4 dimensões do sacrifício, mas é o Cristo glorioso que oferece o mesmo sacrifício da cruz. É o Cristo o quê? Glorioso e chagado, com as suas chagas gloriosas. É o Cordeiro imolado e glorioso, como fala o Apocalipse. Ele está de pé, o Cordeiro, porém ele está o quê? Com as marcas da paixão. Então, Oséias, na missa, alguma coisa remete à morte de Cristo? Sim. Quando você vê o vinho separado e o pão. O pão, só o pão em si mesmo, sem ser lá depois de transformado. O pão simboliza o quê? As espécies eucarísticas. O pão, o corpo. E o vinho? E depois de transformado não só simboliza, né? Então o vinho é o sangue e o pão é o corpo. Estão separados? Corpo e sangue separados simbolizam o quê? Separado, morte. Então ali, sacramentalmente, tem um símbolo do mistério da morte. Mas aquele sangue é Deus todinho? Sim ou não? Está vivo. E aquele corpo é Deus todinho? E está vivo? Sim. Entenderam como é o mistério? Sim? Não. Ele não está morto, mas remete de forma misteriosa à sua morte, ao sacrifício. Por exemplo. Ser consagrado é uma morte, relembra a morte, antes de ser consagrado. Após a consagração, é uma vida, a ressurreição. A gente tem que ter essas dimensões aí, né?
antes da transubstanciação e após a transubstanciação. Né? Eu falei da questão do vinho e da água, né? Pega água pra mim, pega. A espécie do vinho e da água, no caso, a água, quando ela é colocada no vinho, simboliza a humanidade. Isso, de Cristo. Né? E também a nossa. O vinho em si, a Divindade. divindade em Jesus, a pessoa dele, né? O aspecto humano e o aspecto divino que é um. E no caso a gotinha de água, porque o aspecto divino é infinito, né? Por isso que é uma gotinha d'água, né? Essa dimensão. Isso mesmo. E após a transubstanciação, que é a proclamação, que é os aspectos espirituais, né? Onde acontece a transubstanciação a partir da evocação do Espírito, né? Então, por isso que é um aspecto de fato espiritual, né? A própria liturgia, a gente vai ver que a súplica do Espírito para permanecer, porque é por ele que a gente tem essa elevação da gente e após a transubstanciação é o Senhor todo. O espaço não é nada após a transubstanciação. Porque quando o sacerdote ele vai descer do altar e vai estar o corpo dando a hóstia, e o vinho já consagrado no altar, é o Senhor por inteiro, em todo aquele espaço. Né? Claro que o mistério do Senhor, que ele pode conter, vou usar essa figura de linguagem, luz e trevas, porque o Senhor, ele se utiliza dos contrários na realidade, né? Tanto é que na apresentação do Senhor, quando Jesus e José levam Jesus ao templo, né? Ele mostra essa dinâmica. Ele será sinal de terra e seu rendimento de mundo. Então, mostra muito essa dialética, né? Que para a gente às vezes é incompreensível. A própria crucificação é o sinal contraditório. É o que a gente vai falar é o sinal da agora. morte e ao mesmo tempo é o sinal da vida. E a todo momento há esse movimento de morte e vida. Pronto. E a gente também, para ser elevado espiritualmente, a gente tem essa dialética. Morreu o homem velho para nascer o homem novo. Né? Essa dinâmica da experiência. Quero só abrir um parênteses aqui, certo? Esse antes, esse durante, ele continua acontecendo depois. Porque, por exemplo, mesmo depois da transubstanciação, continua acontecendo sinais que lembram o sacrifício. Por exemplo, quando o padre, ele parte a hóstia, é um sinal de quê? De partilha? Não. É um sinal de sacrifício. Cristo que se quebra. Mas ali Cristo se quebra? Sim e não. Pronto. Você entenderam alguma coisa? Marrom, né? É só para a gente querer estudar mais e rezar mais sobre isso, certo? Do cordeiro, mas como ele é vitorioso, ele não se define, ele se quebra no sentido místico, mas a questão de substância, o ser, a realidade, ele está inteiro, né? E por aí vai. Aí vamos lá, continuar, né? Senão... Terceiro ponto. Ali também a instituição do sacerdócio. Terceiro ponto. José, veio aqui para complicar ou foi para ensinar alguma coisa? Terceiro ponto é a instituição da Eucaristia. Não, do sacerdócio. A do a gente já falou. Só que eu deixei um ponto a desejar, né? E quando pode bater as palmas? Esse sentido está correto, né? Porque eu estou numa festa, é um grande banquete. Está certo? Está, porque eu estou no banquete do Cordeiro. Mas a grande questão é, durante toda a tradição da igreja, você não percebe palmas. E de mais ou menos, logo após o concílio, um pouquinho antes já tinha alguns sinais disso, e depois começa a ter, mais ou menos 55 anos atrás, certo? Concílio 50, mas um pouquinho já tinha essas ações das palmas, né? Muito pouco ainda. Osés, então tu defende a palma ou reprova? Não faço nada. Entendeu? Eu nem reprovo, nem aprovo. Se você sabe o porquê faz, sabe mesmo,
continue fazendo, certo? Mas se não sabe, procure saber o porquê. Vai muito ter o que a igreja orienta. Na Porque realidade, a igreja orienta. Só que nesse ponto eu não queria esticar não, senão a gente vai perder, certo? O foco, tá bom? Aham. Instituição do sacerdócio, vamos lá. O padre, ele recebe algo a mais quando ele é ordenado, porque assim, existe uma certa ideia que o padre é homem para servir o povo de Deus. Está errado? Tá não. Mas às vezes parece que o padre é um servidor público, o empregadinho do povo. Aí tem os dois extremos. Pessoas que só faltam adorar os padres e colocam eles num patamar de rei, aquela coisa clerical super. Se falar de um padre, mesmo que ele regue, não pode porque é um pecado, porque é um consagrado, e aí você vai para o inferno porque falou, e o padre pode ser a pior pessoa do mundo. Um bandido, roubar, ser sem vergonha na questão da moralidade dele sexual, e ninguém pode corrigir ele. É um extremo. O outro é você tratar ele como se fosse de um cearense, um parceiro seu, né? Você trata ele como se fosse um Zé Ninguém. Nós estamos de homem para homem, né? Ele lá na missa é o padre, mas aqui a gente os dois é homem, tarará, e começa a deixar lá embaixo. A gente tem que lembrar duas coisas. Ali existe um mistério. O padre é um grande mistério. Porque, por exemplo, quando ele recebe a consagração, ele se torna um outro Cristo. Assim como os batizados devem ser, né? Mas ele se torna um outro Cristo, ele representa o Cristo cabeça da igreja. Não é o Cristo membro só. Enquanto o padre ele é o Cristo cabeça, então ele é a autoridade. E a autoridade espiritual, né? E sacerdote eternamente. Até no inferno se for condenado. Ele é para sempre. Até mesmo depois, mesmo ele renunciando, Continua. ele continua sendo padre. Porque tem sacramentos que deixam marca chamado imprime caráter, é chamado indelével. Quais são os sacramentos que é para sempre, que não pode se repetir? Batismo, o crisma e a ordem. Os outros podem se repetir? A unção dos enfermos? Sim. A penitência? Sim. O casamento se a pessoa morrer? Sim. Qual outro? Eucaristia? Recebemos várias vezes? Sim. Então, os três que marcam caráter que é para sempre, nem que você não queira, vire um ateu, satanista, não quer ser mais de Deus, continua batizado, crismado e padre para sempre. E se for um diácono, também o da ordem, imprime caráter. Diácono para sempre. Pode não estar em uso do ministério. Aí é suspensão de ministério, das funções ministeriais. Então, quando... Seria uma ordem já. Isso. diácono permanente, no caso dos casados. Isso, É a exatamente. mesma, porque a diferença é só o grau da E ordem. quando se ele for casado, se a esposa chegar, ele não pode casar. Questão do diaconato. Se ele for casado. Ó, a pergunta aqui, ó. Uma pergunta aqui. Quando o padre ele pede dispensa e ele casa, ele continua com o sacerdócio? Sim. Ele está com os dois sacramentos, entendeu? E ele está na bênção da igreja. Ele pode, às vezes ele pode ser um santo, depois disso ainda pode. Porque ele está na bênção da igreja. Mas se ele não quer mais ser padre, não vai me casar, não quero pedir a igreja, nada, aí é outra Ele história. pode se casar na igreja, não? Pode. Depois De uma dispensa do Papa. Entendeu? Uma dispensa Mas do ele Papa. sai assim, só na noite. Não, porque ele pode sair na rua. Uma coisa são assim, as marcas espirituais, porque quando a gente fala das marcas ideais, a gente está falando dos aspectos espirituais. Quando a gente fala de um sacerdote que não quer mais exercer seu ministério por qualquer situação e tudo, ele não vai, na graça, ele não vai deixar de ser e não vai deixar de ter a marca de receber. Espiritualmente falando, na E graça, nem o poder no sentido de graça, né? Agora ele não vai, ele talvez em um contexto ele não vai poder exercer. Mas inclusive quem deixou alguns sacerdotes que deixaram porque casar, ou determinada situação, podem, inclusive, dependendo de situações, exercer determinadas funções. Por exemplo, se uma pessoa tiver, aconteceu um acidente, a pessoa está próxima e a pessoa que foi pago, o próximo, e ela quiser confessar, ele Pode sim. confessar a pessoa. Exatamente. Porque não tem a graça. Sim, voltando, vamos aqui. Ministerialmente falando, Mas Fala. assim, pela ordem do padre, do Papa, né?
Sim. Não, se ele fizer, ele está irregular, entendeu? Aí uma coisa é valer o que ele fez, pelo sacramento vale, se ele absolver. Outra coisa, ele sem autorização fazer. Tipo assim, eu sou padre, um exemplo, aí pedi suspensão de ministério, me casei. Aí chega o Valmir, ele pede para que eu possa celebrar o casamento dele. Aí, se eu tiver uma autorização para fazer nesse caso, tudo bem. Mas se eu fizer sem autorização, vale, porém irregular. A igreja pode não reconhecer de forma canônica, entendeu? Canônica. A mesma coisa, por exemplo, todo padre que quer ir em uma outra paróquia para celebrar naquela paróquia, tem que pedir, por exemplo, a autorização do padre. Mesmo que se ele celebrar, vale, mas ele precisa de autorização, entendeu? Vamos lá para a sexta-feira da paixão. A quinta, ficou entendido, né? A questão do ministério de Eucaristia. O ministro de Eucaristia não pode servir na outra paróquia, a não ser que ele É que ele peça, exatamente. Se o padre autorizar, ele pode ser isso, mas não pode. Vamos lá para a sexta, senão vocês vão ficar até 9h30 aqui, viu? Hoje, sexta-feira. A meditação da paixão de Cristo constitui a ciência dos santos. Então, a sexta-feira, qual é o espírito da sexta-feira? Não é o espírito da sexta-feira, não. Com que intenção eu vou vivendo isso, né? Com inclinação, né? Eu vou vivendo isso. O caminho são os santos. Santo Afonso ele vai falar o seguinte: ó, o apóstolo dizia que não queria saber outra coisa senão Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, versículo 2. 1 Coríntios 2, versículo 2. É o que Santa Benedita da Cruz, que é Edith Stein, chama a ciência da cruz. Aí ele vai dando alguns exemplos. Aqui eu queria tocar bem rápido na paixão de Cristo, né? Versículo 2. Uma questão, gente, que deve ser muito clara. Nós não adoramos Cristo morto, mas nós anunciamos o Cristo crucificado. Fala São Paulo, né? Para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para nós que cremos é poder e sabedoria de Deus. E disso aí fala em Atos, né? Mas esse Cristo Deus ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. Então, quando a igreja, na Sexta-feira Santa, vai nos motivando a alguns atos de piedade, de devoção, é para viver melhor. Por exemplo, a adoração da cruz. O que seria a adoração da cruz? Alguns, talvez como eu, já se espantou com esse nome. Adorar a cruz? Porque o nome que é usado é esse mesmo. Adorar a cruz. Como é que se serve isso? Como é que se explica? Tem duas formas. Pode ter mais. Eu vou dizer as duas mais seguras, certo? Que eu conheço, né? Pode ter mais. A primeira, a palavra adorar quer dizer pôr a boca, ou beijar. Então, o que você faz no dia da sexta-feira? Você põe a boca, você beija. Então, você adorou. Nesse sentido, não é no sentido de latria, entendeu? De latria, culto de adoração. É nesse sentido de adoração, de beijar, de veneração, de grande respeito por conta do beijo. O outro sentido, se for no sentido mais forte, esse adorar é adorar o mistério da cruz. Entenderam? O mistério da cruz. O mistério do sofrimento. O mistério que envolve Cristo, as suas angústias, tribulações. É o mistério. Não é o madeiro em si, nesse sentido, entra a questão do mistério. E o madeiro, ele faz alusão e ele se liga profundamente e quase se confunde com esse mistério. Entende? Sacrifício. Aí, por exemplo, falando sobre o madeiro, em Êxodo, se não me engano, Êxodo 12, se eu não me engano, é esse capítulo. Quando o Senhor orienta que antes da Páscoa, antes que os egípcios não, os israelitas saiam, eles devem fazer uma coisa, porque vai passar o anjo exterminador. O que eles devem fazer? Colocar o sangue aonde? Na porta, em uma parte da porta. E essa parte da porta que era colocada era uma parte de quê? De madeira. E quem tivesse marcado, o local que tivesse, o anjo ia passar sem ferir a família, sem matar. Simboliza o quê? O sangue de Cristo no madeiro da cruz, que nos livra da morte, entende? É uma linguagem cristológica. Esse fato aconteceu historicamente, sim, mas ele aponta para algo eterno.
para algo espiritual, para algo mais profundo, para Cristo. Ok? É interessante aqui, ó, que... deixa eu olhar aqui. Ver na íntegra. Santo Tomás de Aquino, ele chega para São Boaventura, que era um amigo dele. São Boaventura é doutor da igreja, se eu não estou equivocado, e São Tomás de Aquino é doutor da igreja, com certeza eu sei que ele é. São Boaventura, eu não tenho muita segurança, eu não estou lembrado agora. E ele pergunta para o amigo dele, qual é o segredo dos teus escritos? São Tomás perguntando. Um poderia perguntar para o outro, né? Porque cada um é mais genial que o outro. E ele fala, aonde é que eu aprendo? Aí ele foi lá, abriu o quarto, mostrou a cruz já estava assim meio escurecida de tanto ele beijar. Ele falou assim, aqui está o meu grande livro, é aqui que eu aprendo um pouco do que eu escrevo. Esse pouco era assim, dezenas e dezenas de livros grossos, né? Sobre Jesus Cristo e os mistérios do reino dos céus. Então, aonde é que ele aprendia? E era diante de uma imagem. Olha aqui a profundidade das imagens, né? Que a gente não é o nosso tema, mas belíssimo. Santa Teresa de Ávila, eu prometi para mim mesmo que ia falar das mulheres hoje, né? As doutoras da igreja. Ela fala que ela durante muito tempo acreditou que quando você fosse meditar sobre algo, você teria que meditar sobre coisas grandes, eternas, a Trindade, as coisas do céu, assim, bem espirituais, a essência de Deus, né? E ela foi lendo livros que diziam que faziam mal você meditar sobre Cristo humano, Cristo, o Verbo encarnado, na sua morte, na sua paixão, no seu sofrimento. Isso prejudicava, isso levava a pessoa a ficar muito sentimentalista. Ela disse que acreditou nisso, e isso fez um grande mal espiritualmente para ela. Ela vai explicando depois que, durante toda a vida de oração dela, é claro que exceções de um tempo ou de outro, que tinha outros graus de oração, né? Mas ela foi até a sétima morada, por isso que ela ensina até a sétima morada. Ela vai explicar que o bem que traz a paixão de Cristo para nós, porque a gente vai aprendendo a também ser crucificado, entenderam? A gente vai aprendendo também a se oferecer ao Pai. E o ato da paixão, quando você medita, é como se fosse flechas. Isso aqui já é Santo Afonso e outros santos que falam. É como se fossem flechas lançadas ao coração, que são enfiadas e vai queimando o seu coração, entendeu? Isso é meditar na paixão de Cristo. Tem um santo que eu indico para ser o nome do filho de vocês, Santo Jacopone, que é um capuchinho. Jacopone, né? E o Senhor uma vez repreendeu ele e falou o seguinte: como é que você faz tantas loucuras como essa? Ele se flagelava, ficava dias com fome, ele fazia atos muito loucos de amor a Deus. Ele falou assim, tu és louco, Jacopone? Aí ele falou, louco é o Senhor, que morre por um pecador como eu. Né? Ou seja, é alguém íntimo, né? Foi desrespeito? Não, foi. É alguém que é amigo, né? Igual a Terezinha, né? Da carroça, né? É Santa Teresa de Ávila, né? A Teresona. Tem tão poucos amigos, né? Ele derrubaram da carroça, né? Vocês conhecem essa história, né, gente? Santa Teresa de Ávila, ela está na questão das fundações, ela está fundando os Carmelos e ela vai nas carruagens, lá nas carroças, né? E de repente ela cai numa lama dessa carroça. Aí ela fala, Senhor, eu sou tua amiga. Mas Teresa, mas é isso que eu faço com meus amigos. É por isso que você tem poucos amigos, Senhor. Por isso que você tem tão poucos amigos. E ela vai falar, ela e também Santa Maria Madalena de Paz. Essa santa eu conheci através de Santo Afonso, né? Paz. Santa Maria Madalena de Paz. Ela falava o seguinte, Senhor, que ela ficou sabendo de alguns pecados cabidos de padre. Isso do século XV para o XVI. Era algo bem decadente nessa época, a questão da moral entre os clérigos, né? E aconteceu que ela falou assim, ela ficou sabendo de pecado grave de alguns padres, ela falou, Senhor, toda ira que você tiver de punir esses padres, eu quero que venha para mim, para que eles se salvem. Então ela foi uma mulher que passou a vida toda sofrendo mesmo, entendeu? Porque ela pediu que a ira de Deus,
que viria sobre aqueles padres, tanto no tempo como depois da eternidade, né? Com a questão da condenação, recai sobre ela. E de fato ela espiou vários sacerdotes. Eu acho que se a gente aprendesse com ela, tinha mais padres santos. O que a gente faz? A gente desce, né? Como é que pode um padre desse, rapaz, né? Estudou tantos anos, não cria vergonha na cara. Isso são os bichos. Por isso que a igreja está seca. Um sermão vazio desse, não sabe de Bíblia, não sabe de nada e começa. Nananana. A gente pode corrigir um padre? Por caridade, pode. E com humildade? Pode e deve. Né? Mas tem que saber. Né? Só que a gente fala mal nunca, gente. Uma coisa é você falar algo que é real e você fala para quem possa resolver. Né? Quem é que pode resolver? É ele mesmo, então fala com ele. Né? Ou então um padre falou uma heresia, eu sou amigo do Ricardo e falo, ó Ricardo, aquilo que ele falou não está certo não. Então eu vou me deter ao que ele falou. Não. E, sabe por que fala heresia? Porque ele não reza. Aí porque ele e começa a falar, eu vou supor 1001 coisas daquele padre, entendeu? Uma coisa, eu vou corrigir a heresia que ele falou, se for heresia. Outra coisa é eu começar a supor que essa heresia vem de alguém que não reza e tarará, tarará. Porque teve santos que, por ignorância, acabaram falando coisas que não deviam. Por exemplo, São Vicente Ferrer, que tinha um dom de milagres. Tinha um dom de cura, um homem muito humilde, santo. Ele profetizou que Jesus viria na geração dele. Ele veio. No sentido, a segunda vinda gloriosa? Não. Esse santo pecou por isso? Não. Ele acreditava ser uma revelação. Ele acreditava nisso. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, ela acreditava piamente que Nossa Senhora apareceu para ela e falou, eu não sou imaculada. Nossa Senhora é imaculada, sim ou não? Mas ela acreditou piamente que Nossa Senhora tinha aparecido para ela e a igreja teve que discernir que não era uma revelação de Deus. Era algo da cabeça dela, porque ela era influenciada muito pelo debate entre franciscano e dominicano. Os franciscanos defendiam que Maria Santíssima era imaculada e os dominicanos que não. Não por maldade, mas por questões teológicas, entenderam? Que é bem complicado aqui. Mas a mesma Santa Catarina de Sena, ela corrigiu um papa e falou para ele que ele tinha ido para Avignon, se eu não me engano, e estava uma bagunça só, a questão do papado, né? E ela disse que lá no Vaticano estava com cheiro de inferno, enxofre de inferno, e mandou ele voltar, aconselhou, né? Se não fosse no espírito, no mesmo tempo. Exatamente. Então, ou seja, a igreja corrige o místico, e o místico, se ele for humilde, ele procura orientar também a igreja. E a igreja vai discernir se é orientação boa ou não, né? Ainda sobre a paixão de Cristo, algo muito belo é o que fala Santa Teresinha. Ela contemplando a questão da paixão, ela falava que ela queria, naquela hora, que as mãos delas fossem maiores para que não se perdesse nenhuma gota de sangue, né? Ela se preocupava que aquelas gotas de sangue iam se perdendo na terra. Aí ela foi entendendo que como era que aquelas gotas não iam se perder. Quando ela unisse o pequeno sofrimento dela, a paixão de Cristo. Então a Sexta-feira Santa é dia de quê? De nos unir o mistério da paixão de Cristo. Entenderam? E quando ela entendeu isso, ela começou a ter uma maternidade espiritual profunda. Aí ela começou a adotar o primeiro filho dela, que é Franzine, né? E é um homem que era ateu, se não me engano, assassino muito duro, ia ser morto, teve pena de morte, e ele não queria nada com Deus, com a Igreja Católica. E ela começa a interceder por ele, e pede a Deus um sinal como consolo, que aquele homem tinha sido salvo. E na hora da morte, que aquele homem pede? Ele vai até o padre e ele beija o crucifixo. Às vezes, mas ele não se confessou, mas ele teve algo chamado, eu creio, porque ela acreditou, a doutora da igreja, né? Que foi um fruto já, teve algo chamado contrição perfeita. E quem tem uma contrição perfeita na hora da morte, não vai ser condenado. Pode ir para o purgatório, não sei se vai para o céu direto, agora eu estou equivocado. Eu não vou entrar nesse detalhe porque eu posso me perder em ensinar besteira, né? Mas para o inferno não vai, quem tem uma contrição perfeita. Entenderam? Só que essa tem que pedir a Deus para a gente ter na hora da morte, né? Não é assim não é só se espremer e estou arrependido. Não. Basta você se esprema, é uma graça de Deus. É algo que vem dentro do coração. Até... né? Confissão é um movimento não. Porque assim, né? Irmão, perdão, não
Tá bom. É porque é muita coisa mesmo, viu? Mas daqui a pouco eu deixo de falar de novo. Vamos lá. A sexta-feira, ficou mais ou menos entendido um pouquinho? A importância de se unir ao mistério da cruz de Cristo. O sábado santo, que o Ricardo disse que ninguém fala sobre o sábado santo, né, Ricardo? E eu concordo com ele, né? Poucos falam sobre o sábado santo. Parece que é um dia vazio, que ninguém faz nada e pronto. É um dia alitúrgico, que não se celebra missa, né? É um dia onde... Não tem consagração. não é o sábado da vigília. É o sábado, porque já no sábado da vigília já é entrando, né? Já é o finalzinho. Já. Por isso que... Oi. Os 2 dias, sexta e sábado, são dias chamados alitúrgicos pela igreja, certo? Exatamente. Aí o que acontece no sábado mesmo? Jesus vai para o sepulcro. Quem é que vai nos ajudar a entender isso aqui? Santo Tomás, o texto de vocês. Isso aqui está na liturgia das horas. Esse texto aí. Mas vocês vão rezar em casa com ele, tá bom? Isso é mais poético, místico. Aqui é mais a questão da teologia. O Senhor desceu para onde mesmo, quando ele morreu? Ele passou quantos dias? 3 dias para ressuscitar? Ou 2? 3 dias inteiros? Ou ao terceiro dia? Ao terceiro dia. Então foram o quê? Ao terceiro dia, né? Deixa eu olhar aqui. Então foram 2 noites. Alguns teólogos dizem que é 2 dias e meio. 2 noites. Seria o quê? A sexta à noite, o sábado à noite e o domingo pela madrugada. Então seriam o quê? 2 noites e o quê? 3 dias. Então, mas não é 3 dias completos, entendeu? 2 noites, esses 3 dias, que é ao terceiro dia. Porque logo pelo madrugada, né? Do domingo. Oi. A Páscoa. A Páscoa tem, só que não dá para explicar aqui não, como eu falei para vocês, ó, não é a parte litúrgica, senão a gente vai sair do foco, tá bom? Porque senão a gente vai se propor uma coisa e vai para outra, né? Vamos lá. Não, porque para ser a parte litúrgica exigiria um curso só para isso, entendeu? Porque é complexo. Vamos lá para a questão. Era conveniente que Cristo tenha descido aos infernos? Ele desceu aos infernos, sim ou não? Sim. Sim? Na formação dos mortos? Ou foi para o inferno? A moção dos mortos é a mesma coisa? Vamos lá, agora vamos lá. Aí o que é que os que contestam São Tomás falam? Quanto ao artigo 1º, que é se Cristo desceu aos infernos, vai falar o seguinte: não foi conveniente, ou seja, ele não desceu aos infernos. Vamos entender o que é esse inferno. Existe a mansão dos mortos. Essa mansão dos mortos no latim é chamada de inferno, que é lugar inferior. Esse inferno não é o dos condenados, não é o dos demônios. Nem é do condenado nem dos demônios, que é o mesmo inferno, né? É o lugar inferior, que é chamado de mansão dos mortos. Entendido até aqui? Quem desce lá é Jesus, Deus, ou só a alma? Quando Jesus desce, ele desce inteiro lá, como é que é? Vocês acham? Sim. Agora vamos entender o que é esse inteiro. O verbo eterno do Pai, ele está unido ao quê? À alma de Cristo e ao corpo de Cristo. Quando se separa o corpo e a alma de Cristo desce para onde? Para a mansão dos mortos. Certo? Só que o verbo está unido a quem inteiramente? À alma. O corpo está unido inteiramente ao verbo também? Também. Então, o verbo está 100% no corpo, sepultado, e está 100% na alma que desce. Ele passou algum tempo na mansão dos mortos? Sim. Que foi esse período. Como alma, sim. Como é o tempo lá, a gente não sabe. Mas que para nós, de fato, olhando para cá, ele passou esse período. Oséias, então, quando ele desce lá, como era entendido espiritualmente? A questão do seio de Abraão, a questão de purgatório, a questão de inferno. São Tomás vai explicar o seguinte: ó. Jesus desceu ao inferno dos condenados, sim, mas não a alma lá. Os efeitos da paixão, para a ira reprovar os condenados. Sobre o purgatório, ele foi lá
Sim, mas com os efeitos, para deixar esperança, porque ainda não havia aquela esperança, porque Jesus não tinha, havia morrido. Então, começou a haver esperança para as almas do purgatório. E ele desce, de fato, agora a alma mesmo, unida ao verbo, para a mansão dos mortos, para trazer a plenitude da alegria para quem? Para os justos. Quem está na mansão dos mortos? Os justos. Entenderam? Eles lá estão felizes ou tristes? Tristes. Ou felizes? Eles estão sofrendo penas? Penas assim, como as almas do purgatório? Não. Então, o que acontece lá? Gente, é complicado o assunto aqui, né? Mas deixa eu tentar ler como está aqui, que é melhor, viu? Porque eu estou tentando resumir, que é 8 artigos e é 30 páginas, aí complica, né? Jesus Cristo desceu ao inferno dos condenados, eu vou poupar, certo? Aí o que ele fala? Respondendo aqui, taranã, taranã, taranã. Logo Cristo, vai falar o seguinte, Jó, a respeito do inferno dos condenados, fala o seguinte: antes que sem volta eu vá à terra das trevas e da sombra da morte. Ora, não há nenhuma união entre a luz e as trevas, como diz a segunda carta aos Coríntios. Logo Cristo, que é a luz, não desceu ao inferno dos condenados. Porque se Cristo, como verbo, descesse ao inferno dos condenados, eles teriam visto quem? A alma de Cristo. E vendo a alma de Cristo, eles teriam experimentado o quê? O céu. Entenderam? Porque o inferno é a ausência de Deus. Então, os efeitos da morte os atingiu, mas os reprovando. Entenderam? De alguma forma, eles foram visitados por Cristo, de alguma forma. Mas não da forma como as almas dos justos foram. Essas almas dos justos, elas tinham penas como as almas do purgatório? Não. Mas as almas do purgatório já sofriam algumas penas? Sim. Que penas são essas? Não dá para saber, mas que tinham penas. Uma passagem que é bem enigmática, né? Quando Jesus Cristo fala para o homem, que é São Dimas, né? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. São Dimas desceu à mansão dos mortos ou não? Não? Ele foi primeiro que Jesus? Vocês entenderam aí, né, a questão? Então, se eu fosse testemunho de Jeová, eu falaria o seguinte: testemunho de Jeová. Não, menino, não é assim não, é assim, ó. Jesus falou assim, ó, eu te digo ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Entendeu? Testemunho de Jeová. Ele diz que Jesus não falou que ele iria hoje. Ele falou assim, eu te digo ainda hoje, eu estou te dizendo hoje. Tu estarás comigo no paraíso. Entendeu? Ou seja, uma adulteração total, né, da palavra. Mas vamos lá, o que quer dizer mesmo, né? De fato é assim. Separa o Cronos do Caio, pelo amor de Deus. Jesus, quando ele desce, então ele como Deus, aquele homem também desce à mansão dos mortos com ele. Só que ele está contemplando a quem? A Cristo. Então, quem é o paraíso? É Cristo. Ai, que legal, ele desceu. Entendeu? Então ele Ele não desceu só como os outros que estavam lá. Oi? Ele não desceu só como os outros desceu lá, né? Estavam Desceu lá, com né? Cristo, né? Diferente dos outros. E lá ele estava o quê? Contemplando a Cristo. E Abraão sentiu uma grande alegria, tanto que tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala para os fariseus: Abraão exultou quando viu o meu dia. Aí São Tomás vai explicar. Que dia era esse? O dia que Jesus desceria à mansão dos mortos. Então Abraão já contemplava, por uma graça de Deus, esse grande dia. E por isso já se alegrava. Na esperança da salvação mesmo, entendeu? Mas hoje ainda tem a mansão dos mortos, ou só existiu antes de Jesus existir? Só antes. Quer dizer que hoje não tem mais a mansão dos Não. mortos. Só o purgatório, o céu e o inferno. Bom saber, Porque quando há ressurreição, aí eles de fato já têm essa oportunidade de subir ao céu. Né? Assim, Jesus elimina
A mansão do Cristo é a mansão dos mortos. Sim. Deixa eu olhar se tem outras perguntas aqui, né? Cristo esteve inteiro nos infernos? Aí vai falar que sim, esse inteiro entende a alma unido ao verbo. Mas ele teve inteiro em natureza humana? Não, porque o corpo estava separado, né? Sim, não. O Jairo não ainda, né? Cristo demorou algum tempo nos infernos? É o que eu já falei. Demorou sim ou não? Esse inferno é a mansão dos mortos. Lugar inferior. Sim. O Sheol, né? Cristo, ao descer aos infernos, libertou de lá os santos patriarcas? Sim, foi o que eu acabei de falar. Cristo libertou do inferno algum condenado? Não, porque lá. Não, condenado mesmo ao inferno. O inferno dos demônios. Não, ele não desceu o corpo completo, né? Eles não puderam contemplar a felicidade. Certo. Mas respondendo bem de forma objetiva. Cristo libertou do inferno algum condenado, sim ou não? Não. Acho que Sim. Sim ou não? eu desci. Não, Ricardo. Olha o que ele vai dizer, ó. Alguém vai dizer que sim, como a gente, porque tem sempre os que dizem que sim, certo? Ele vai falar assim, ó. Na verdade, diz Isaías, serão reunidos, quem argumenta que sim, como feixe no lago, serão encerrados na prisão, e muito tempo depois serão visitados. Aí o cara entende aqui quem é esse feixe de lenha, os condenados. Aí Deus vai visitá-lo e libertar. Então ele está dizendo que vai ser libertado algum condenado. Aí São Tomás responde, como foi dito acima, Cristo, ao descer aos infernos, agiu pelo poder de sua paixão. Aqui esse inferno é dos condenados mesmo, viu? Portanto, sua descida aos infernos teve o efeito de libertação. Aqui já é outro inferno. É a mansão dos mortos. Teve o efeito de libertação somente para aqueles que estavam unidos à sua paixão, por meio de uma fé, formada no amor, a qual tira os pecados. Aqueles, porém, que estavam no inferno dos condenados, ou não tinham nenhuma fé na paixão de Cristo, como os infiéis, ou se tiveram fé, não tiveram nenhuma conformidade com o amor de Cristo sofredor, não ficaram purificados, ou seja, não foram para o purgatório. Assim sendo, a descida de Cristo aos infernos não lhe rendeu libertação de nenhuma pena infernal. É meio complicado aqui, né? Mas vou tentar ler outra parte. Portanto, deve-se dizer que todos que estavam em qualquer parte dos infernos, vocês entenderam os infernos aqui? Sim. Foram igualmente visitados por Cristo, quando lá desceu. Está falando das três dimensões do lugar inferior. Purgatório, inferno, mansão dos mortos. Que os três é chamado de inferno. Antes, né? Porque é lugar inferior. Por isso infernos, né? Aí vamos lá. Todos foram visitados por Cristo, mas de forma diferente, né? Uns para a consolação, que é as almas do purgatório. Outros para a libertação, as almas dos justos. E outros para a censura e para a vergonha da sua condenação, as almas do inferno. Ou seja, não há possibilidade de salvação naquela época, nem para os condenados, nem para os demônios. Porque se houvesse naquela época, poderia haver ainda hoje. Aí viraria uma bagunça. Qual é o critério para a gente estar no inferno? Orígenes, por exemplo. Como é que é? Eu falo, não, a gente está no inferno. Eu falei como? Quando a gente está no inferno, qual o critério quando a gente está no inferno? Sim, eu estou supondo que a gente está no inferno, entendeu? Estou supondo. Então qual seria o critério para Cristo me salvar e não salvar o Paulo? Entendeu? Não haveria um critério de justiça divina. Entenderam? Entendeu, né, cara? Só para extrapolar as lógicas humanas. Sim. Cristo é a luz, né? Se a gente for considerar esses condenados e ia pegar aqui a questão dos demônios como trevas, a própria aproximação do Senhor faz com que essas trevas sumam, rompam-se, porque não há como ter esse diálogo, não há como ter essa convivência da luz e a treva, Sem dúvida. no sentido dos condenados e dos demônios.
para se entender. E esses outros não, esses outros conseguiram, como diz até aquela música dos anos de resgate, né, que é bem exorcista, né, absorver essa luz de Deus, absorver esse poder de Deus que gera vida, né? Então esses têm as experiências. Ou de forma parcial ou plena, né? Como para os que estão no purgatório. Então acho que a diferença principal seria isso daí, né? Porque já que a gente tem que entender o inferno como a ausência de Deus, a gente pode entender desse parâmetro da luz, que é o próprio Senhor, que é a presença, e as trevas, que com a presença deles, as trevas se esvaem. Então não há nenhum tipo de comunhão. Não há como misturar. Por isso que os infernos e os demônios não funcionam. Santa Teresinha até falava assim, se eu pudesse, né, eu estaria no inferno, se possível fosse, para que no inferno, dos condenados aqui, houvesse uma só alma que amasse a Deus. Tem uma santa que é bem interessante, né? Ela está passando com... É impossível isso aí. Foi? É impossível. Ela, é porque ela era poética demais, mística, então... Mas ela mostrou o grande desejo dela... De salvar a alma, né? Ela era expulsa se a possibilidade de alguma criatura no inferno amar a Deus ali, por assim dizer, automaticamente ela Deixaria de ser inferno ali. ela sairia daquele estado. Exatamente. O estado de inferno. Se precisar, ela ir lá. Isso. Aí o que acontece? Uma das santas, agora esqueci o nome, ela passava com um balde de água e depois passeava do outro lado com a tocha de fogo. Aí perguntavam para ela porque ela passeava, era uma senhora piedosa, né? Por que você passeia sempre com esse balde de água e essa tocha de fogo? Ela fala, para que eu possa incendiar o céu e apagar o fogo do inferno, para que os homens desejem o céu por causa de Deus e temam o inferno por amor a Deus também, entendeu? Não por causa do fogo. Mostrando aqui que muitas vezes a gente tem medo do inferno por causa das penas. Existe penas no inferno? Existe. E eu tenho até um livro que é prefaciado por Bento XV, então é algo totalmente eclesiástico, né? E ele é um tratado sobre o inferno. O nome é O Inferno Existe. O Inferno Existe. Depois desse livro eu fiz uma confissão geral, né? Que eu li 3 vezes, né? Você não tem perigo de você esconder pecado mais nenhum, entendeu? Você conta até os pecados quando você está mamando, né? Porque você vai e fala nesse livro, lá no rodapézinho. O inferno é o maior missionário do céu. Quando você entende o inferno da forma certa. O problema é que hoje se prega de uma forma totalmente equivocada a questão do inferno. Dando passos, né? Sobre o sábado. Como ver o sábado? Diga comigo, com Nossa Senhora. Quem é o exemplo desse sábado santo? Aqui eu vou terminar, o domingo vocês vão se virar, né? Eu só vou ficar na quinta, sexta e no sábado. Porque a gente vai experimentar a ressurreição, vocês nem palavras, né? Então, o sábado santo, alguns teólogos vão mostrando assim, Nossa Senhora, ela fica lá, ela recolhe Jesus e ela fica velando durante algum tempo o corpo dele, né? Ali um grande silêncio paira sobre a terra. Todos abandonam Jesus, menos as mulheres piedosas, São João Evangelista e Nossa Senhora. Só que a fé desses outros era ainda muito imperfeita. E Nossa Senhora é a única que tem uma fé perfeita, que vai crescendo em perfeição, mas já aperfeiçoada. E ela ali representa quem? Ela é uma pessoa histórica, real, que espera a ressurreição e sofre com aquela solidão. Representa a igreja, entenderam? Então Nossa Senhora, a igreja ali toda foi reduzida a quem? A uma pessoa. Então, você quer viver bem o Sábado Santo? O grande testemunho, o grande exemplo é viver com Nossa Senhora e no exemplo dela. Então, o silêncio de Maria é o silêncio do Sábado Santo e vice-versa, né? E é interessante que alguns, a tradição com T minúsculo, porque tem a tradição com T maiúsculo, que é o que a gente deve acreditar de forma obrigatória, e tem a tradição com T minúsculo que você pode acreditar ou não. Mas, segundo alguns dizem, a primeira pessoa que recebeu a visita de Jesus ao ressuscitar, quem foi? Nossa Senhora. Oséias, isso contradiz o Evangelho? Não.
Porque lá fala de uma primeira aparição a uma pessoa, não fala que não foi Nossa Senhora, entende? Mas ele não aparece a Nossa Senhora para confirmar a fé dela, mas por amor a ela. Entende a diferença? Não é para confirmar a fé de Maria, porque Nossa Senhora já era a única que tinha a plena certeza de Jesus ressuscitado. Oséias, mas Maria Madalena não tinha, não? Ela busca Jesus aonde? Entre os mortos. E os anjos advertem: por que buscais entre os mortos aquele que vive? É interessante que lá tem 2 anjos. E esses 2 anjos, a gente pode lembrar que ela tinha um sepulcro e tinha o que lá perto do sepulcro? 2 anjos. Simboliza o que de forma espiritual? A Arca da Aliança. Entendeu? Os 2 anjos da Arca. E ali ela estava como alguém que adora o mistério da Páscoa. Entendeu? Mas ainda de forma muito imperfeita. Então nós também vamos entrar na Semana Santa nesse desejo. Nós vamos para adorar o Senhor, mas a nossa fé ainda ela é pobre. Nós ainda buscamos Jesus entre os mortos. Então, a Semana Santa é essa expectativa de se assemelhar ao coração de Maria, né? E no silêncio, de fato, esperar. Porque senão, se a nossa fé não for expectante, a Semana Santa passa como uma semana qualquer. Se a gente não for unir nesses mistérios, gente, é uma coisa muito vazia, entendeu? É só mais um retiro que vai ter, falando um bocado de coisa. Mas se eu não uno no meu coração esse mistério, é tudo muito pobre. Ah, vou assistir esse filme aí, um exemplo, né, pessoal? Assistir esse filme não é muito violento. Quando eu olho para um filme daquele do Mel Gibson, eu devo contemplar e mergulhar mesmo no filme daquele. Não é ser igual, ali não é o Barra Pesada, nem o 90, não. É uma representação de Deus que morreu por nós, né? No filme, um exemplo. Para quem não sabe, para terminar, no filme do Mel Gibson, vocês assistiram já, né? Da Paixão de Cristo, ó, quem já assistiu? Aconteceu vários milagres durante a gravação do filme. Cego foi curado, surdo começou a ouvir. De fato, uma das irmãs que é muito próxima do Mel Gibson relata isso, né? Uma freira. E algo também que aconteceu, houve investidas do demônio contra o filme muito forte. E também várias pessoas se converteram durante a gravação. Então, o filme em si foi uma grande bênção, né? Até foram reclamar alguns padres para o Mel Gibson, que é o diretor, né? Você foi muito cruel, é muito sangrento. Aí ele falou, mas foi pior do que isso. É tanto que o ator que fez, ele levou uma chicotada real, porque escapou, né? E sangrou. Aí ele ouviu no coração dele. É para que você experimente um pouquinho da minha paixão, entendeu? Você vê a compreensão. Não é um filme pagão, é um filme totalmente de pessoas que eram cristãs e as que não eram começaram a ser. Então é uma dica que eu deixo, né? E ele é um bom católico, até faz pregações. Sim, sim, sim. Hollywood até perseguindo, não deixam ele fazer filmes. Assim. E o Papa até o elogiou várias vezes. O Papa João Paulo II, um santo, elogiar ele, né? Então o homem está no nível alto, né? E ele não faz mais filmes que tem cenas obscenas. Assim tem um texto do... Isso mesmo. Bem forte. Então que possamos entrar na Semana Santa com essa expectativa, né? Nós não vamos como alheios agora, nem como juízes, mas vamos como quem quer adorar o mistério da Semana Santa, amém? Vamos colocar a mão no nosso coração e no Espírito vamos pedindo a Deus que nos dê a graça de viver o tríduo pascal de forma nova. Shimniri ala Maria,